O Palavra de Fato está de volta e agora eu quero compartilhar com você a palavra que trouxemos para esse dia. O tema da mensagem que hoje nós vamos compartilhar com você, conforme dissemos no primeiro bloco, é Atitudes de um Legítimo Campeão. Para isso, nós estamos há 2 programas olhando para uma história fantástica e que é provavelmente uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, que é a épica batalha entre o jovenzinho Davi, até então pastor de ovelhas, contra o grandalhão, o gigante Golias. Nós sabemos o final dessa história. O Davi se prontificou a enfrentar esse gigante com apenas um instrumento simples que ele usava no cotidiano, uma funda, uma tiradeira de pedra. E ele então cravou uma pedra na testa daquele gigante, levando-o ao chão e garantindo a vitória do seu povo, o povo de Israel, sobre os filisteus. Olhando para essa história, nós podemos pensar sobre as atitudes do Davi. Atitudes que fez dele um legítimo campeão naquela batalha. Havia um acordo entre os filisteus e o povo de Israel, quando os 2 exércitos se encontraram. Ao invés de travarem uma intensa batalha, onde muitas vidas seriam ceifadas, muito sangue seria derramado, eles entraram em acordo em que cada um desses exércitos elegeria o seu campeão. E esses 2 campeões iriam travar uma batalha, uma luta, e aquele que fosse derrotado iria subjugar o seu povo ao governo, ao domínio do outro. Então a batalha aqui é algo muito sério. Existe uma questão muito séria envolvida no confronto desses 2 campeões. Os filisteus escolheram o seu campeão. Então, de um lado, nós temos esse homem chamado Golias, de 2,90 metros de altura aproximadamente. Ele carrega no seu corpo uma couraça metálica de aproximadamente 70 quilos. Ele tem uma lança, só a ponta da lança do Golias pesa 8 quilos aproximadamente. O Golias também leva sobre sua cabeça um capacete de bronze, ele tem caneleiras de bronze e ele é treinado para a guerra desde a sua juventude. Então, ele é uma máquina de guerra humana, é um homem que não conhecia derrota até então. Ele é o grande campeão dessa parada, é o grande campeão que está se propondo a enfrentar o campeão entre o povo de Israel. No entanto, entre os soldados de Israel, não havia coragem, não havia ninguém que se dispusesse a enfrentar um homem com aquela envergadura. De maneira que quando o jovenzinho Davi, que vai visitar o arraial dos soldados de Israel, para levar recado do seu pai aos seus irmãos, que eram soldados, e levar também notícias dos seus irmãos para os seus pais, ele se depara com aquela situação. O medo que havia tomado conta do coração dos soldados. Há 40 dias, o Golias estava afrontando o exército de Israel e nenhum deles se prontificava a enfrentá-lo. E eis que então o Davi se prontifica a enfrentar o Golias. E agora nós temos o campeão de guerra entre os filisteus e o povo de Israel joga um jovenzinho para enfrentá-lo. De longe, os filisteus estão olhando e talvez pensando, mas esse é o campeão de guerra entre eles? Esse é o campeão entre o povo de Israel? Ora, o final da história mostrou que, na verdade, o grande campeão era exatamente o Davi. Golias se apresenta como um grande campeão, mas o final da história consagra o Davi como o legítimo campeão. Bom, as atitudes de Davi é que vão nos ajudar a entender, que vão nos ajudar a compreender como é que nós, em nossa vida, podemos também ser consagrados campeões. Ora, quando nós falamos em ser campeão na vida, nós temos a certeza de que Deus nos criou, Deus nos fez para esse propósito.
Deus criou você e quer que você seja muito bem-sucedido nas suas relações familiares. Deus quer que você seja bem-sucedido na sua carreira profissional. Deus quer que você seja bem-sucedido na construção e no desenvolvimento dos seus relacionamentos. E, sobretudo, Deus quer que você seja um campeão, você seja bem-sucedido na sua jornada espiritual. Deus quer que você vença as suas tentações, Deus quer que você vença as obras deste mundo e de Satanás e quer que você tenha com Ele um relacionamento saudável, que a sua vida espiritual seja realmente marcada por grandes vitórias. Então eu não tenho dúvidas, Deus quer que você trace sim uma trajetória onde ao final você se sagre campeão. Para isso você precisa olhar para o Davi e perceber quais atitudes que levaram ele a ser reconhecido como legítimo campeão. As mesmas atitudes que ele teve, nós podemos copiá-las e aplicá-las à nossa vida. Bom, somando os 2 programas anteriores, nós compartilhamos com você até aqui 4 atitudes necessárias para que você seja um legítimo campeão. Apenas para relembrá-lo das 4 atitudes que compartilhamos com você no sábado anterior. Tá? A primeira atitude, você precisa motivar-se pela recompensa da vitória. A segunda que nós compartilhamos com você é: não se deixe influenciar pelos medrosos. A terceira atitude que compartilhamos com você foi: não se deixe desanimar por aqueles que duvidam da sua capacidade. E quarto, assuma a sua singularidade. Bom, hoje eu quero compartilhar com você mais algumas atitudes. A primeira de hoje é: para que você seja um legítimo campeão, a atitude que você precisa ter: faça da sua vitória um testemunho da glória de Deus. Faça da sua vitória, tenha disposição, tenha isso proposto no seu coração, de fazer com que a sua vitória testemunhe da glória de Deus. Ora, nós olhamos para o Davi e conseguimos identificar que o Davi tinha algumas motivações extras, como, por exemplo, o rei Saul havia prometido que quem enfrentasse o gigante Golias e o vencesse, Saul iria isentar essa pessoa e toda a sua família dos impostos, ele ia dar uma fortuna para esse guerreiro que vencesse o Golias e mais, daria uma das suas filhas em casamento para o guerreiro que abatesse aquele gigante. Ora, já é motivação o suficiente para encher o coração do Davi de determinação e dizer: eu vou vencer esse gigante. Mas a gente precisa olhar um pouquinho além. A motivação do Davi não tem a ver somente com isenção de imposto, a oportunidade de ficar rico, a chance de ter um casamento com a princesa do seu povo. Não, o Davi chegou lá entre os soldados de Israel e ele então faz a seguinte constatação. Ele percebe que o que está em jogo naquela batalha não é simplesmente a honra do seu povo. O que está em jogo naquela batalha não é simplesmente a liberdade política da sua gente. O Davi, dado a sua capacidade de percepção espiritual, dado o relacionamento que ele tinha com Deus, ele percebeu que o que estava em jogo ali era a honra de Deus, era a glória de Deus. Veja as palavras do Davi, conforme é narrada para nós no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, do versículo 43 ao 44. Veja, o texto bíblico nos diz o seguinte: e disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Veja, o que está em jogo aqui, na verdade, é a honra do Deus do povo de Israel, o Deus do Isaac, do Abraão, Isaac, Jacó. Então, é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que tem um propósito eterno para cada um daqueles a quem Ele criou.
É o Deus que tinha uma aliança com os ancestrais de Davi. É o Deus da palavra, das Escrituras. É o Deus único, verdadeiro. O Davi percebe que o que está aqui em jogo é isto. O Golias vem desafiá-lo, vem para batalhar com ele, mas veja bem, disse o texto que o gigante está invocando a força dos seus falsos deuses. Ele está invocando essa constelação de deuses que os filisteus serviam. Os filisteus eram idólatras, eles adoravam a um conjunto de deuses, todos eles inoperantes, todos eles inexistentes, todos eles falsos. E essa concepção religiosa os mantinha numa cegueira espiritual imensa. O Golias é um homem que precisava entender que há um Deus verdadeiro e que ele precisava sujeitar a sua vida. Há um Deus verdadeiro que esse povo precisava conhecer e submeter os seus caminhos a ele. Então, se o Golias vem até o Davi e o vence, ou vencesse qualquer soldado de Israel, ora, essa fé pagã, baseada na idolatria, no culto a falsos deuses, teria avivado, teria se fortalecido. Essa compreensão baseada na idolatria, ela teria ganhado ainda mais profundidade. As raízes da idolatria entre esse povo teriam se aprofundado ainda mais. O Davi percebe que nessa batalha ele precisava vencer. E agora ele sabe que a força que vai movê-lo até essa vitória não é dele próprio. Ele entendia que se o que estava em jogo era o nome de Deus, ele entendeu que agora ele precisa lutar em nome de Deus, com as forças de Deus, com a capacidade de Deus. Por isso, então, ele vai dizer o seguinte, veja o que a Bíblia vai dizer no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, que é onde está sendo narrada esse confronto. Agora, no versículo 46 e 47, o texto bíblico disse, o Davi está dizendo, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei sua cabeça, hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos Israel, a quem você desafiou. É por isso que Deus se determinou a abençoar Davi, habilitando para que vencesse aquele gigante, porque o Davi olhou para essa batalha e entendeu que a sua vitória traria glória para Deus. Davi entendeu que vencer essa batalha, na verdade, tinha a ver com promover a honra de Deus, o nome de Deus. É por isso que Deus estava disposto a abençoar Davi a vencer essa batalha. Sabe, meu querido, o que nós aprendemos aqui é que quando nós queremos alcançar objetivos na nossa vida, quando nós queremos alçar voos altos, quando nós queremos empreender projetos e ser bem-sucedidos neles, quando nós queremos ser vitoriosos nas nossas jornadas, nós precisamos colocar no nosso coração o propósito de fazer com que as nossas vitórias, as nossas conquistas, os nossos sucessos não tragam para nós glória, honra, louvor. Não. Nós não existimos para esse propósito. Nós existimos para a glória de Deus. Portanto, tudo que nós fazemos, tudo que empreendemos, tudo que conquistamos, todas as nossas vitórias, elas precisam resultar em glória a Deus. Por isso que muitas vezes você não percebe por que você pede algumas coisas para Deus, você suplica para que o Senhor lhe abençoe alguns projetos,
você pede para o Senhor te abençoar para conquistar algumas coisas e você percebe que simplesmente não acontece. Sabe por quê? Porque Deus não está disposto a investir força dele, poder dele, recurso dele, para pessoas que querem vencer somente para satisfazer a sua vaidade, somente para satisfazer os interesses do seu próprio orgulho. Ora, se você quer ser promovido na sua empresa somente para você mostrar superioridade sobre outro, não conte com Deus para esse projeto. Você pode até ser promovido na sua empresa e depois mostrar-se superior a alguém. Olha, mas não vai falar que foi Deus que te ajudou nisso não, porque Deus não está compactuado com essas coisas. Sabe, se você quer ser próspero, se você quer crescer financeiramente, e você está pedindo para que Deus lhe abençoe dessa forma, mas você quer fazer da sua prosperidade uma oportunidade para mostrar para alguém que você é forte, que você é poderoso. Ora, Deus não está interessado nisso. Sabe, isso é muito fútil, isso é muito banal, para que Deus dispense o poder dele, os recursos dele. Ora, se você quer ser aprovado em algum concurso, um concurso público, onde você terá um salário razoável, mas você quer ser aprovado para que fim? Você quer ser aprovado para mostrar para algum parente seu, para algum conhecido seu, para alguém que, num dado momento da sua vida, desconfiou de você, da sua capacidade, e agora você quer ser aprovado para mostrar para essa pessoa que você é capaz sim, que você é inteligente sim, você quer ir à forra contra alguém, sabe? Então não peça ajuda de Deus não, porque Deus não está disposto a abençoar-nos com essa finalidade. Ora, se você quer crescer profissionalmente, e você quer crescer profissionalmente para você espizinhar alguém, para você humilhar alguém, para você vingar-se de alguém, olha, então, meu querido, eu quero que você entenda, as nossas vitórias, se elas estão simplesmente relacionadas aos nossos interesses de vaidade, de orgulho, então nós não podemos contar com o favor de Deus. Você vai ter que se virar sozinho. Algumas pessoas sozinhas até conseguem se virar, outras não. O fato é, se nós queremos ser legítimos campeões, que Deus se agrada, nós temos que transformar nossas vitórias em uma oportunidade para que o nome de Deus, a glória de Deus seja exaltada. Sabe, a Bíblia vai dizer algo muito sério para nós, sobre o porquê que muitas vezes Deus não ouve nossa oração. A carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 3 e 4, nos diz o seguinte, preste atenção, o que as Escrituras dizem para nós. A Bíblia diz, vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Ora, passe agora a analisar as motivações do seu coração quando você se determina a empreender, a elaborar um projeto. Sabe, seja franco com você mesmo, seja sincero com você mesmo. Quais as motivações do seu coração? Eu tenho certeza, Deus quer abençoar você. Só que Deus quer que a sua vitória, Deus quer que a sua conquista traga glória para Ele, porque nós existimos para isso. A Bíblia diz para nós, em Romanos 11, 36, o seguinte, preste atenção o que a Bíblia diz, pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória para sempre. Amém. Veja o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que tudo é de Deus. A Bíblia está dizendo que tudo é para Deus. E a Bíblia está dizendo que tudo é por Deus. Por isso, a Ele seja dada a glória para sempre. Ora, eu e você, nós existimos por Deus, para Deus. Sabe, essa é a razão da nossa existência. Portanto, quer você queira vencer profissionalmente, quer você queira ter um relacionamento familiar satisfatório,
Quer você queira ser bem-sucedido numa carreira acadêmica, não importa o que você queira fazer, sabe? Construa dentro de você essa motivação de fazer com que a sua vitória sempre ocasione, sempre cause o engrandecimento da glória de Deus. Você quer uma outra atitude que vai fazer de você um legítimo campeão à luz da experiência de Davi? Mate os seus problemas pela raiz. Se você quer ser um legítimo campeão, além de você usar das suas vitórias para promover a glória de Deus, você precisa ter a consciência de que os seus problemas precisam ser resolvidos por inteiro. Os seus problemas precisam ser mortos pela raiz. Ora, o grande problema do povo de Israel naquele momento é o gigante Golias. Esse é o grande problema e eles precisam superá-lo. O Davi se dispõe, vamos resolver esse problema. Ele diz, nós vamos resolver esse problema em nome de Deus, com a força de Deus. E o Davi, então, começa a marchar em direção ao gigante. Diz o texto bíblico que ele começa, então, a girar a sua funda, a sua tiradeira, e ele, com a destreza que ele tinha, ele lança a pedra. Essa pedra vai de forma certeira à testa do Golias, e o Golias tomba ao chão. Aí, então, o texto não vai dizer que o Davi vira as costas para o gigante, sai correndo em direção ao povo de Israel, aos seus irmãos, comemorando a vitória. Não. O texto bíblico vai dizer para nós algo que nós podemos extrair uma grande lição para a nossa vida. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 51, nos diz o seguinte: Davi correu e se pôs de pé sobre ele, ou seja, ele correu em direção ao gigante, já tombado ao chão, colocou o pé sobre o gigante, desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Ora, o Davi deu um tiro certeiro à testa do Golias, derrubou-o ao chão, mas ele, embora jovem, ele sabia que precisava resolver o problema por completo. Ele suspeitou que o gigante pudesse estar apenas adormecido, desmaiado devido ao impacto da pedra. Agora ele vai lá, desembanha a espada do próprio gigante e o termina de matar. Ora, o que nós estamos aprendendo aqui é: nós precisamos aprender a resolver os nossos problemas por completo. Sabe, pior, preste bem atenção nisso, pior do que problema não resolvido é o problema mal resolvido. Guarde isso no seu coração. Pior do que problema não resolvido é problema mal resolvido. E quantas famílias estão vivendo crises porque elas simplesmente resolvem os seus problemas pela metade. Elas nunca resolvem o problema por inteiro. Elas não matam o problema pela raiz, elas adormecem o problema, elas desmaiam o problema, jogam-o para debaixo da cama, escondem o problema dentro de uma porta do guarda-roupa, às vezes jogam o problema para debaixo do tapete, em algum lugar onde ele não é visto. E eles passam a viver como se o problema realmente estivesse extinto, como se o problema realmente tivesse resolvido, e quando eles se dão conta, eis que o problema se levanta. E ele sai de dentro do guarda-roupa, ou ele sai debaixo do tapete, ou ele sai debaixo da cama, qualquer lugar onde ele estava escondido, mas o problema está lá novamente. E às vezes esse problema, ele volta mais forte do que antes. Então, olha aí para a sua casa, quais os problemas que vocês não resolvem, que vocês de vez em quando atiram a pedra, o desmaia, o esconde em algum canto, mas ele está sempre acordando e retornando para lhes assombrar, para lhes desafiar, para lhes trazer dor de cabeça. Será que não está na hora de vocês sentarem, conversarem e resolverem esse problema uma vez por todas? Quantos casais, problemas mal resolvidos, mal solucionados, porque têm medo de dialogar sobre o problema?
eles têm temor de sentar e tratar a questão como ela precisa ser tratada. Chega de tentar resolver problemas e sempre chegar na metade da solução. Pessoas que têm problemas emocionais, pessoas que têm crises emocionais seríssimas, e eles não tratam desses problemas. Vão a um terapeuta, mas quando o terapeuta começa a mexer nas suas reais feridas, eles arrumam alguma desculpa e param com a terapia. E aí eles voltam para casa com aquele sentimento de que, já valeu, já deu uma melhorada, estou me sentindo melhor, mas o problema está lá. Ele foi apenas desmaiado, ele não foi tratado, ele não foi resolvido. Quantos empresários que vivem, vez por outra, tendo que administrar crises na sua empresa, mas porque os problemas não são resolvidos. Ele sabe quais as medidas que precisam ser tomadas, ele sabe quais as decisões que precisam ser tomadas. Às vezes são decisões e medidas que vão gerar o mal-estar, vai gerar o descontentamento, pode gerar um certo constrangimento, mas se para resolver o problema por inteiro, esse é o preço, então que seja. É melhor do que desmaiar o gigante, esconder-lhe algum canto, porque ele sempre retorna, e retorna mais forte do que antes. Então, meu querido, pare de resolver problemas pela metade. Sabe, os seus problemas com o pecado. Quantas pessoas querem servir a Deus, mas elas estão escravizadas pelo pecado. E, de repente, elas vão num culto, elas experimentam uma emoção, Deus fala-lhes ao coração, elas encontram algum ânimo, alguma força, e elas pegam o seu pecado, ao invés de bani-lo, ao invés de jogá-lo fora, elas simplesmente guardam o pecado em alguma gaveta. Pecado esse que fica acessível. E quando vem a tentação, lá eles vão abrir a gaveta novamente, vão sacar o pecado e vão fazer uso dele. Então, se você quer resolver o seu problema de pecado, aquele pecado que fica lhe assediando de tão perto, ora, está na hora de você exterminá-lo de vez. Está na hora de você fechar as portas, estancar as portas por onde esse pecado entra. Porque se você não resolver o seu problema pela raiz, ora, não vale a pena. Problemas não podem ser simplesmente desmaiados com a pedrada. O Davi nos ensina isso. É um gigante, o tiro foi certeiro com a pedrada, mas ele precisou lá cortar a cabeça dele, para poder voltar para casa certo de que o problema foi vencido. É isso. Pare de resolver problemas pela metade. Tome coragem, encare os fatos, encare a situação, olhe o problema na sua real condição. Sabe, às vezes você tem medo de ter uma conversa com seu filho, a sua filha. Você já percebeu que o comportamento dessa menina ou desse menino está revelando algo estranho? Você já percebeu que esse menino, essa menina está dando sinais de alguma coisa estranha está acontecendo com eles? Mas você tem medo de perguntar, você tem medo de investigar, medo de repente descobrir alguma coisa terrível, mas é isso que você tem que fazer. Por mais terrível que seja aquilo que está escondido por trás desse comportamento inadequado do seu filho e da sua filha, está na hora de você encarar os fatos para poder resolver os problemas. Problemas não resolvidos são muito, ou melhor, problemas mal resolvidos são piores do que problemas não resolvidos. Bom, a última atitude para que você seja um legítimo campeão, a exemplo do que aconteceu com Davi, você precisa ter a atitude de contagiar as pessoas com a sua vitória. Se disponha a contagiar as pessoas com as suas vitórias. Porque quando Davi chega entre os soldados de Israel, as pessoas estavam tomadas de medo e de desânimo. Elas não acreditavam que poderia vencer aquela batalha. Todos eles já davam a derrota como certa, até que o Davi chega e diz, não, nós vamos vencer. Eu vou lutar com esse gigante, nós vamos derrubá-lo. A princípio, alguns desdenharam, a maioria duvidou.
Ninguém, na verdade, acreditou que isso fosse possível. Mas olha o que o texto bíblico nos diz, versículos 51 e 52, do primeiro livro de Samuel, capítulo 17. O texto bíblico diz: Davi correu e se pôs de pé sobre ele, ou seja, sobre o gigante, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então, os homens de Israel e de Judá deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate, até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saraim até Gate e Ecrom. O destaque que eu dou a esse texto é que, a princípio, um exército que estava desanimado, abatido, que estava ali contando de maneira certa a sua derrota, de repente, quando eles avistam o Davi tendo aquela vitória fantástica, aquela vitória improvável, quando eles veem Davi naquele gesto de correr em direção ao gigante, colocar o pé sobre ele, cortando-lhe a cabeça, aqueles homens então se enchem de coragem e eles se levantam e vão enfrentar todo o exército dos filisteus. Ora, Davi, com a sua vitória, contagiou todo o seu povo com coragem e determinação. Às vezes você olha para dentro da sua casa e você percebe seus filhos desanimados, sua esposa desanimada, seu marido desanimado. E de repente você fica tentando entender o que pode ser feito para que esse quadro se reverta. Está na hora de você que está com essa consciência, se levantar, passar a lutar, e as suas vitórias vão contagiar as pessoas da sua casa, de maneira que eles também terão o ânimo renovado, terão a disposição avivada, porque quando nós avistamos pessoas que estão vencendo, nós passamos a acreditar que também podemos. Às vezes você está na sua empresa, a sua equipe, a equipe que você lidera, eles estão desanimados porque também pudera. Eles abrem uma revista, a notícia é crise. Eles assistem um telejornal, a notícia é crise. Eles têm uma conversa numa lanchonete, a notícia, o assunto é crise. Então isso vai caindo sobre eles um desânimo, um abatimento. Eles tentam fechar vendas, não conseguem, eles conseguem fazer um negócio, não conseguem. E você que lidera essa equipe está aí perguntando o que pode ser feito. Ora, você precisa começar, então, a colher vitórias, mostrar essas vitórias, para que as pessoas ao seu entorno sejam contagiadas pelas suas conquistas. Então, às vezes, na sua igreja, quantas pessoas se propuseram andar com Deus, viver com Deus, mas elas estão pelo caminho, porque foram vencidas por um pecado, caíram numa tentação, não estão conseguindo levar adiante esse propósito de amar a Deus sobre todas as coisas, viver segundo a vontade dEle. Ora, mas você pode ser para elas uma referência, você pode inspirar nelas, sabe, essa convicção de que é possível colocar-se de pé, dizer não ao pecado, superar as dificuldades impostas pelo mundo e seguir de forma reta, seguir de forma justa, seguir de forma santa. E quando você então faz a caminhada dessa forma, muitas pessoas ao seu entorno vão olhar para você e serão contagiadas pela sua vitória e pelas suas conquistas. É assim que se forja um legítimo campeão. Pessoas que não somente vencem para si mesmas, mas elas vencem porque elas acreditam que a sua vitória também poderá inspirar outros a vencer. Eu espero que Deus abençoe sua vida. Nossa oração, nosso desejo é que Deus, de fato, abençoe você, a sua casa. Você que tem colhido fracassos, derrotas e tropeços na sua vida, está na hora de você voltar-se para Deus. Está na hora de você colocar o seu coração diante do Senhor. O Davi sagrou-se campeão nessa batalha, mas não é simplesmente porque ele era um bom soldado, ele não era soldado. Não é porque ele era um homem muito forte, ele era franzino. O Davi sagrou-se campeão porque, sobretudo, ele confiou
que Deus batalharia por ele. Ele entregou aquela batalha nas mãos do Senhor e ele tinha absoluta certeza que Deus lutaria por ele. Sabe, é isso que eu convido você a fazer. Sabe, as pessoas que querem ser legítimas campeãs, elas precisam, sobretudo, entregar a sua jornada, a sua caminhada, a sua vida, suas batalhas ao Senhor. Entrega até o caminho ao Senhor, confia nele e você vai ver o quanto Deus é poderoso para cuidar da sua vida e ajudá-lo na sua jornada. Tá bom? Que Deus te abençoe. Nós vamos por um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos para o nosso momento de oração. Palavra